Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fim do sonho da anistia? Hugo Motta diz que não vê ambiente na Câmara para anistiar quem planejou matar pessoas. Programa Mais Médicos na mira de Trump. Secretário de Estado diz que vai revogar vistos de brasileiros que contrataram profissionais cubanos. Xandão com moral. Pesquisa Datafolha mostra que maioria da população apoia a prisão domiciliar de Bolsonaro e a atuação de Moraes no Supremo. Acho que estão lidando também com milicianos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também no canal da Voz Trabalhadora, no YouTube. Boa tarde para você que também nos ouve na Rádio São João, diretamente de Quixadá, no Ceará, e na Rádio Cultural, na região de Torres, no Rio Grande do Sul. Ao meu lado aqui no estúdio já tenho o grande Chico Sá. Opa, boa tarde, querido. Obrigado, Gabi, obrigado. Estamos aqui para mais um dia de Haja Notícia. E hoje temos Leandro Demore, diretamente do Rio Grande do Sul, se não me engano, é onde ele está nesse momento, porque nunca sabemos onde pode estar Leandro Demore trabalhando. O internacional, quer dizer, o gremista Leandro Demore. Boa tarde, querido. Boa noite, meus queridos. Muito obrigado. Estou em casa aqui com minha estatuazinha do Maradona. Opa, aqui, acertei então. Hoje eu acertei. Vamos nessa, a gente vai começar falando mais uma vez de Brasília. Essa semana a gente está pautando mais uma vez, falando de Congresso quase que a semana inteira, um pouco ainda daquela rebarba do que foi o motim na semana passada e os reflexos disso também, lógico. Hugo Motta hoje surpreendeu muita gente, viu? Presidente da Câmara. Primeira vez, talvez, que ele tenha falado com tanta firmeza sobre anistia. Como hoje eu nunca vi. Essa versão de hoje é boa. Essa sim honra o povo lá da cidade de Patos, a grande terra do Hugo Motta. Exato, e a gente traz aqui exatamente o que ele disse. Foi uma entrevista que o Hugo Motta deu para a Globo News, dizendo que não tem clima para anistiar os envolvidos no 8 de janeiro. E aí a gente traz a frase, o trecho exato, porque é muito firme essa fala, né? Vamos reconhecer aqui, ele falando da violência, do planejamento do golpe. Então, abre aspas para o Hugo Motta. Eu não vejo dentro da casa um ambiente para, por exemplo, anistiar quem planejou matar pessoas. Não acho que tenha esse ambiente dentro da casa. Então, ele está falando aqui, quando ele fala quem planejou matar pessoas, ele não está falando de peixe pequeno, né? Ele está falando dos articuladores do Plano Punhal Verde e Amarelo. É bastante claro o recado, né, Demore? Olha, Gabi, parece que o Hugo Motta está tentando, de algum modo, recuperar a moral perdida naquela humilhação pública que ele passou ao deixar os deputados sentarem na cadeira dele, né? É importante a manifestação do presidente da Câmara, porque passou a impressão, né, Chico, de ser um fraco, né, um banana. Vamos combinar, assim, que pareceu, de fato, né, um banana, como diz meu filho aqui em casa, um banana amassada, né, porque já estava bem amassado ali, inclusive, tentou sentar na cadeira, não deixaram, o Zé Trovão botando perna na frente, foi um ato de humilhação pública, inclusive a Heloísa Vilela trouxe uma apuração importante naquela semana, mostrando que toda a bancada aí, liderada pelo PT, estava disposta a entrar junto com o Hugo Motta e ficar atrás do Hugo Motta para fazer uma foto de retomada, de fato, da presidência da Câmara, mas o Hugo Motta entrou para a história com uma foto sentado na cadeira, com uma cara de banana amassada, cheio de golpistas atrás, né? Vamos lembrar que a foto que entra para a história é ele cheio de golpistas berrando atrás dele. Agora, Chico, me chama a atenção uma coisa que me preocupa um pouco. Eu queria ver se é a impressão que vocês tiveram por aí também, Chico. Ele falou, o Hugo Motta não está defendendo um princípio, ele não está dizendo o seguinte, não, aqui não se anistia golpista, há uma lei e ela será respeitada. Ele diz o seguinte, não tem clima para votar, para liberar os caras, ou seja, Chico, clima hoje chove e amanhã faz sol, né, meu camarada? Talvez amanhã haja o clima, né? Em Brasília, você sabe que as nuvens mudam a cada segundo. Nos céus de Brasília, as coisas mudam muito rápido. Bem observado, Demore. É uma coisa dizer, olha, eu sou um presidente
da Câmara, sou o manda-chuva do Poder Legislativo e sou contra a ideia de anistia. Outra coisa é dizer que não tá com clima. Dizer que quase, como o Bolsonaro falou, não pintou um clima. Não pintou o clima. Não é? Exatamente. Bem diferente mesmo, Demore. Exatamente. A grande preocupação agora, Chico, é saber se eles vão votar essa questão do foro, né? Isso é uma coisa que está mais, Isso. né, Gabi, está mais aí no radar. A gente até na semana passada, o ICL Notícias antecipou essa história na sexta-feira, depois toda a imprensa acabou dando, né? Inclusive falamos qual era a ideia e o redator dessa possível lei, que é o senhor Eduardo Cunha. Todo mundo está com medo de falar o nome do Eduardo Cunha em Brasília, a imprensa nem em bastidores dá o nome do Eduardo Cunha. Aqui a gente não tem medo do Eduardo Cunha não, gente. Quem está por trás dessa história é o senhor Eduardo Cunha. Na sexta-feira a gente falou sobre isso, estaria aí redigindo, inclusive, né, o texto, que seria um texto ideal para esvaziar o foro no Supremo, ou eventualmente tirar os processos do Supremo e colocar todos em primeira instância, com barreiras e limitações para que os juízes possam aí determinar medidas contra, por exemplo, parlamentares. Várias barreiras que tenham que fazer passar pela Câmara, aprovação em relação à busca e apreensão, prisão preventiva, a Câmara deveria ser avisada com antecedência. Você imagina, né? Se avisar, né, Gabi, que vão bater na sua casa daqui a 3 dias, eu posso imaginar que seja uma boa ideia, né, para todo mundo fazer isso, né? Então, a gente está acompanhando isso para ver o que vai acontecer exatamente. Digamos que é uma primeira etapa para se livrarem do Supremo. Aí tem uma coisa, Chico, que ainda não está muito claro, que eventualmente os processos que já acontecem no Supremo permaneceriam no Supremo, isso não seria suficiente para livrar o Bolsonaro. Não parece que nessa altura do campeonato alguém aí do Centrão esteja preocupado em salvar o Bolsonaro. Pelo contrário, está todo mundo feliz da vida que o Bolsonaro não participa mais do jogo eleitoral. Muita gente quer o Bolsonaro como cabo eleitoral e não como candidato. A preocupação não é salvar o Bolsonaro, é salvar a pele aí de cerca de 80 parlamentares que estão ou sendo investigados pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal, ou já tem 14 procedimentos, ações penais rodando no Supremo, com cerca de 80 parlamentares enrolados, principalmente no caso das emendas. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso para ver se essa discussão do foro vai avançar ou não nas próximas semanas. Mas a ideia é pele, é cada um se proteger. O movimento em torno do Bolsonaro, você até vê que quanto mais se livrar, melhor. Veja a movimentação do Centrão e veja a movimentação do mercado financeiro em São Paulo, vulgarmente conhecido como Faria Lima. Todo mundo tentando antecipar encontros, tentando patentear ali o Tarcísio como candidato, ou como pelo menos como o cara mais forte da extrema-direita. O movimento todo desconsiderando a ideia da cabeça do Bolsonaro em jogo. E Demore, o rascunho dessa questão do foro, ele torna, da maneira que vão colocar no papel, ele torna um deputado intocável. Porque a polícia não pode entrar. Tem que pedir, a justiça tem que pedir licença. Posso entrar na Câmara? Não entra, porque você não tem o crachá da Câmara, só das 10 horas à meia-noite. Então, praticamente não se toca em parlamentar, uma vez aprovado da maneira que a turma do Eduardo Cunha está ensaiando. Eu só queria trazer aqui, já que a gente está falando do Hugo Mota, da entrevista que ele deu para a Globo News, e a gente está justamente falando sobre o fim do foro, né, essa proposta que é da oposição bolsonarista. O que disse o Hugo Mota a respeito disso? Porque, no caso da anistia, ele foi bastante firme. Sim. Agora, nesse caso, falando sobre esse projeto, que foi até um acordo que a gente trouxe aqui no ICL, ele já deu uma sabonetada. Ele falou o seguinte: a pauta do foro é complexa. Precisa saber qual é o texto e qual o objetivo. Há incômodo com decisões do Supremo, mas não vejo um sentimento de ampla maioria. Bom, o objetivo a gente sabe qual é, no fim das contas, né? Mas ele volta, né? Ele volta a falar uma coisa ali meio metafísica, meio vaga, impressionista. Né? Ele não tem ideia também sobre isso. A questão do foro também não tem ideia. Aquilo que a gente falou na semana passada, né, Chico? Ninguém, essa consciência nesse momento, vai comprar uma ideia de sim, vamos votar anistia. Isso nem estava na pauta. Vamos lembrar que a
o pedido aí do PL, do Sóstenes Cavalcante, tem uma fala do Flávio Bolsonaro na semana passada, na quinta-feira, pediram 3 coisas, né? Pediram o fim do foro, anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso aí é quando você vai no supermercado com a sua mãe, seu pai, quando você é criança, né? Você já pede tudo que você quer, né, Chico? Aí você rolar uma, né? Primeiro rola uma, daí você passa primeiro na gôndola do chocolate, pede 3 chocolates, aí a mãe dá um só. Daí a mãe vai comprar batata, feijão, tal, não sei o que. Daí quando tá saindo do supermercado, você tenta pegar mais um, entendeu? Então é assim que a coisa tá andando ali, né? Obviamente, impeachment do Alexandre de Moraes não vai ter, não prospera ao menos nessa legislatura, porque depende do Senado. O Alcolumbre já disse claramente que pode ter 80 votos a favor para abrir processo de impeachment, que ele não vai abrir, então isso parece de fato que é uma porta fechada. Na semana passada, durante o evento de posse dos novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, eu estive lá, conversei com alguns senadores, alguns deputados, tinha muita gente lá, conversei com o Randolfo Rodrigues, perguntei também como é que estava o clima no Senado, ele falou que isso é uma impossibilidade, isso não vai acontecer, né? Perguntei para o Lindbergh também como estava a questão na Câmara em relação à anistia, ele falou que nesse momento, se alguém tentar pautar a anistia, vai ter um caos lá. O deputado Tarcísio Mota, lá do Rio de Janeiro, também não estava lá no TSE, mas depois deu uma entrevista falando que se isso acontecer, essa conversa de anistia acontecer, a própria esquerda pode fazer o que a direita fez também, ir lá e tomar a mesa da Câmara, porque aparentemente é isso que funciona. Ele falou, olha, se botarem votar anistia, então é sinal que sequestrar a mesa da Câmara funciona, então a gente vai começar a fazer também, né? Se a bagunça é a ordem do dia, a gente vai optar pela bagunça também, né? Uma entrevista que o Tarcísio Mota deu para o pessoal da revista Fórum, lá, do nosso querido amigo Rovai. Então, aparentemente, impeachment de ministro não acontece e a anistia não acontece antes de se falar em foro. Então, o Hugo Mota, como bom papai que entrou no supermercado, falou, talvez o tic-tac pode ser, mas o MM não, né? Então, assim, vamos ver se vão discutir o tic-tac na próxima semana, né? Na volta a gente compra. Agora, eu queria também trazer uma outra pauta aqui, Demore, e Chico, que eu acho que é importante também, saindo um pouco do Congresso e olhando um pouco para o Supremo Tribunal Federal nessas sanções dos Estados Unidos, né? Que quem pode ser o próximo a ser sancionado. Isso está sendo muito levantado. Tem o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem imóveis, investimentos nos Estados Unidos, inclusive milionários, né? E ele está, assim, com uma visão de que ele está muito vulnerável a ser o próximo a ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos, o governo Donald Trump. Nessa semana até saiu uma reportagem pública, muita gente viu, que ele orientou o filho dele, que é um banqueiro, é o Bernardo Van Brussel Barroso, e ele desistiu, esse filho dele, de voltar a Miami. Ele ocupa uma posição lá, né? Sim. Justamente por receio de ser barrado pelo governo Donald Trump. Então, isso aconteceu e abriu margem para especulação também sobre a possibilidade do Barroso deixar o STF. Tanto que já tem, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas já tem até ministro falando, ventilando o nome para ocupar a cadeira dele. Já tem até candidato, ainda, né? E já tem até candidato a sentar na cadeira dele, Demore. Gabi, muitas vezes a gente fala quando tem... Na Itália tem um ditado clássico, né? Que é quando morre um papa, você escolhe outro, né? Como quem diz assim, a vida continua, né? Se é morto um papa, se ne fa un altro, né? Nesse caso, o papa nem morreu ainda, né? Já tem gente mandando a medida do ombro para saber se cabe no terno do falecido, né? É um negócio impressionante, né? Agora, Gabi, eu conversei com algumas pessoas agora no final do dia, porque tem coisas que são curiosas de fato, né? O ministro Barroso, ele já isso aqui é uma informação que todo mundo que acompanha Brasília sabe, o ministro Barroso já é uma pessoa de posses, rico, desde antes de entrar no Supremo.
As pessoas muitas vezes não têm noção do tamanho de quanto custa o trabalho desses juristas que são mais requisitados no mercado, né? O próprio Bolsonaro aí nas suas alegações finais teve lá pareceres de jurista da USP e tal. Eu não tenho autorização para falar pelos doutores quanto eles cobraram, mas eu posso dizer para vocês que tranquilamente um parecer a favor de um réu famoso, rico e muito enrolado no Supremo Tribunal Federal, que nada mais é do que muitas vezes uma folha A4 impressa e assinada, custa R$1 milhão, mas assim, Gabi, fácil. Brincando, Para fazer o Pix na hora, para dar assim, ó, para dar o desconto, né? Gabi, para você é R$1 milhão, tá? Então, assim, o ministro Barroso já era uma pessoa de posses, muito antes de entrar no Supremo Tribunal Federal. Esse apartamento, até onde sabemos, vimos pela imprensa, ele já tem aí há 12, 13, 15 anos. Nunca, absolutamente ninguém se preocupou em falar sobre isso, mas agora isso vira matéria. Então, o que eu conversei com algumas pessoas agora, tem muita intimidade ali com o ministro, tem coisas importantes para a gente tentar entender. Primeiro, e o ICL não tem medo de falar isso porque não faz corporativismo de imprensa, né? E aquilo que eu sempre falo, estou trazendo aqui uma informação absolutamente verídica e verificável. O site Metrópolis, que vem trazendo essas informações, ele é do Luiz Estevão. Luiz Estevão, um ex-senador, foi preso, né? E o Barroso deu algumas decisões, digamos assim, desfavoráveis ao Estevão no passado. Então podemos imaginar que o ânimo não seja muito favorável ao senhor Barroso por parte do site do doutor Estevão. Não estou dizendo que está fazendo isso de propósito ou não, estou dizendo que assim não há uma relação, digamos assim, de proximidade e amizade. O Barroso decidiu aí, anos atrás, se abster de uma votação que acabou sendo muito ruim para o Estevão, que permaneceu preso por conta daquela decisão do Supremo. Depois o Barroso optou por derrubar uma decisão que colocava em liberdade um ex-aliado e parceiro de golpe do Luiz Estevão. Luiz Estevão condenado e cumpriu pena por corrupção. A pena, o processo não foi extinto, ele não foi inocentado, então podemos dizer tecnicamente, juridicamente, Luiz Estevão um corrupto, condenado. Então pode ter esse ânimos. Outra coisa importante, duas coisas importantes, aliás, Chico e Gabi, para a gente ter em mente. O Barroso passou, nos últimos anos, por uma situação muito difícil na vida privada dele, e eu vou pedir aqui licença para a nossa audiência para não comentar a situação. É uma situação familiar, questões de saúde, que envolve uma pessoa muito querida do ministro, não vem ao caso, a vida privada do ministro a gente não vai expor, então passou por uma situação que se prolongou durante muitos anos. E o ministro Barroso, por passar por essa situação, já vinha comentando com pessoas muito próximas, já bem antes de qualquer coisa de lei Magnitsky, que já estava cansado e que eventualmente depois, numa presidência do Supremo, dava o seu trabalho como encerrado, gostaria de se ver livre dessas obrigações e tentar viver uma vida mais tranquila, um outro tipo de vida. Então isso eu apurei com pessoas muito próximas, amigas do ministro, um desejo muito antigo do Barroso. Não é de agora. Isso vem sendo ventilado agora porque propositalmente coloca-se também isso como, olha, pressão da Magnitsky. É claro que há essa pressão também, isso também conta. O Barroso tem o seu filho, que é um diretor associado do Banco BTG, que opera nos Estados Unidos, de forma legal, mas opera lá, e obviamente que há um receio do ministro de que os bens possam ser congelados, ele possa ter a sua licença de trabalho nos Estados Unidos cassada, o próprio Barroso dá aulas em Harvard, tem uma vida financeira lá, tem esse apartamento, e isso tudo pode ser tomado, né? E aí cabe uma discussão. Ora, o ministro Barroso deveria, nesse momento, se colocar na muralha contra o imperialismo dos Estados Unidos para defender o STF. Deveria ser uma função do ministro ali também, que tanto, digamos assim, ganhou estando à frente do Supremo Tribunal Federal, como sua imagem, reputação, da aula em Harvard, não porque o seu nome é Luiz, mas porque é ministro do STF, né? Então há um incômodo também de muitas pessoas em falar, agora é a hora que você tem que segurar a onda, né? Mas eu estou dando um contexto, já há um desejo do ministro de eventualmente sair do tribunal, antecipar a sua saída, que é anterior a isso. Então eu fui perguntar, Gabi, e falar com pessoas que conhecem, porque não adianta a gente achar que sabe, a gente tem que tentar também entender
E nenhum de nós aqui está o tempo todo querendo saber da vida do ministro Barroso, ou do ministro Fachin e tal. A gente está indo procurar agora informação porque isso está sendo jogado publicamente, né? E como bom jornalista a gente vai tentar entender. E outra coisa, Chico, aí é aquela coisa que a gente já conhece. Quando vaga a cadeira do Papa, muita gente quer ser Papa. Claro. Então tem muita gente que queria ter pegado a vaga do Zanin e não pegou. Tem muita gente que queria ter entrado na vaga do Dino e não entrou, que são pessoas ligadas ao presidente Lula, à corte, a galera que está no poder, a grupos de advocacia, que estão aí, viram a possibilidade do Barroso sair. E aí, Chico, se puder dar uma empurradinha, passar uma notinha na imprensa, sugerir que o ministro saia antes, todos os candidatos que querem entrar no STF, obviamente, vão ajudar a empurrar o Barroso para fora do STF. Então tem esse contexto todo que, ouvindo pessoas muito ligadas aí ao ministro e próximas à situação em si, me contaram hoje à tarde. Nesse caso não foi nada sutil, né, Chico, para passar para você. O Gilmar Mendes falou com a Mônica Bergamo, da Folha, e disse, assim, abertamente, que nessa expectativa do Barroso deixar a cadeira do STF, ele disse o seguinte: a corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente. O senador Pacheco é o nosso candidato. O nosso candidato, veja só. O STF é jogo para adultos. E aí ele deu essa declaração ao lado do Pacheco, e aí ele ouviu calado, aquele jeito bem mineiro, né? E disse, foi questionado, enfim, claro, pela imprensa também. E aí? Gostaria de assumir? Aí ele, eu sou tímido. Falou. Não, mas ele tem essa corrida já que está na praça, já que o Demório fala, da possibilidade do Papa sair, todo mundo já vestiu a camiseta e entrou ali, foi para suas marcas, para tentar se fortalecer na corrida, né? E o Gilmar já banca o Pacheco, que é candidatíssimo ao governo de Minas, com apoio, inclusive, do Lula, com a aliança costurada no momento para ser o candidato do Lula em Minas Gerais. Então, eu acho que ele está com um olho ali, mas antes ele teria essa eleição. Mas o interessante, Edemore, é que o Barroso, com todo esse cenário, o Barroso poderia ter feito um discurso ali acovardado na reabertura dos trabalhos do Judiciário, no STF. No entanto, fez um baita do discurso com firmeza, defendendo a instituição, não demonstrando em momento algum, em nenhuma linha do seu discurso, medo dos Estados Unidos, medo do Trump, medo dos Bolsonaros. Então, tem que ressaltar a coragem do Barroso nesse discurso. Mas que a campanha está aberta pela cabeça dele, está. A campanha está aberta, e o que eu ouvi hoje à tarde é que o Pacheco, ele não quer ser ministro do STF, Chico. Ele quer muito ser ministro do STF. Eu ia dizer, não quer? Pouco. Não, mas não é pouco. Outros nomes que aparecem aí também é o Jorge Messias, advogado-geral da União, que já tinha sido cotado lá atrás, nas outras vagas, do Dino e do Zanin também. E um nome que corre por fora é o nome do advogado Pier Paolo Bottini, que é um advogado que já vem fazendo aí reuniões, encontros há um bom tempo já, de mais de ano, jantares, conversas, estaria tentando aí se cacifar para ser ministro da Justiça para o ano que vem. A avaliação é que o Lewandowski deve sair, não deve encarar um ano eleitoral aí como ministro da Justiça. Lembrando que o Lewandowski entrou aí, voltou, né, saiu do STF, foi para a vida privada nos seus escritórios de advocacia, aceitou o convite do Lula porque o Dino saiu do ministério, o Lula precisava de alguém, confiava no Lewandowski, o Lewandowski já foi meio não querendo ir, mas foi por um pedido do Lula. A conversa que corre é que o Lewandowski não deve ficar. O Pier Paolo Bottini é um advogado aí que se coloca como um possível sucessor, gostaria muito de assumir essa posição, tem esse desejo, mas com a vaga aberta no STF, Chico, por que não? Pergunta-se, né? Então a gente vai ver aí muito corre-corre ainda em relação a isso. Agora, não se sabe o que o ministro Barroso vai fazer, né? Ninguém efetivamente está na cabeça do ministro Barroso agora nesse momento.
Pode ser que isso atrapalhe os planos dele de já querer sair do STF antes dessa questão da Magnitsky. Pode ser que antecipe, eventualmente, né? Ele vai deixar a presidência do Supremo esse ano. O ministro Fachin já foi escolhido, foi agraciado ontem. O vice vai ser o Alexandre de Moraes. Ou talvez pode ser que dê uma reviravolta na cabeça do ministro Barroso e ele fala, não, agora que eu não vou sair mesmo, porque a gente tem que ficar aqui para defender o Supremo e esperar, eventualmente, que esse processo do golpe acabe e que os outros procedimentos sejam encerrados. Né, o inquérito das fake news, tem vários procedimentos, ações penais no STF que estão abertas e há uma expectativa de que elas se concluam porque muita gente no STF não quer que esses procedimentos avancem durante a eleição do ano que vem. Então, na verdade, é tudo uma grande, imensa e enorme especulação. A gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Exato. E a gente está muito em cima do julgamento do Bolsonaro, né? Você pular fora em um mês, praticamente, não sei se teríamos tempo aí para o Barroso se livrar, se vem algum castigo da Casa Branca, não sei se há nem tempo, né, mais para se livrar desse possível castigo pautado lá pela família Bolsonaro. Até porque a gente está vendo que tem secretários, membros do governo federal que, enfim, não necessariamente não são ministros do Supremo Tribunal Federal, mas também estão tendo visto revogado, por exemplo. Então, não impede que seja sancionado, eventualmente, se o governo dos Estados Unidos, enfim, der na telha ali do governo Trump, que tem que ter mas veja só, o Barroso não vota, vai votar a turma lá, o Barroso não está nela, acho que só em caso de um recurso aceito para a decisão ir para o plenário é que teríamos o voto do Barroso. Então, eu acho que dá para ele escapar para referendar qualquer medidas. Punição até o julgamento do Bolsonaro. Boa. Aqui só lembrando... Gabi, só a questão é que o Barroso, nesse caso, é uma presa óbvia porque tem apartamento, o filho trabalha lá, investimentos. Né? Não adianta você sancionar, por exemplo, o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não tem $1 nos Estados Unidos. Assim, na prática, o Alexandre de Moraes está usando o cartão de crédito da esposa, sei lá o quê, né? Eu até contei uma brincadeira no N1 que aconteceu no TSE, muito rapidamente, Gabi, na posse, né? Estavam todos os ministros lá e tal, e aí antes e depois da posse ficamos em uma área reservada, longe do público, atrás, né, do plenário ali, do tribunal, aquela coisa toda. E os ministros estavam lá, todos ali, muito... fazendo piadas e gracejos e tal, e aí um ministro, que eu não vou contar o ministro qual foi, né, eu vou contar só o milagre, eu não vou contar o santo, um ministro foi mostrar uma foto pro ministro Alexandre de Moraes, alguma coisa no celular, e sem querer apertou no celular, aqueles comandos que a gente dá para aparecer os cartões de crédito, para pagar sem tirar o cartão de crédito do bolso, né? E aí o ministro, a cena que eu presenciei, né? O ministro Alexandre de Moraes viu a tela e aí brincou com esse outro ministro do Supremo, falou, 2 cartões internacionais, aí tá abusando, aí tá de sacanagem, né? Então ficou tirando uma onda ali, porque obviamente aparentemente o ministro Alexandre de Moraes não tem investimentos que foram atingidos e tal, então eventualmente consegue levar a sua vida normalmente aqui. Agora, no caso do Barroso, a coisa seria muito mais grave financeiramente, porque de fato ele parece ter uma vida financeira consistente nos Estados Unidos. Exato. Aqui, só para a gente fechar esse assunto que você citou, que a gente vai ter a posse em breve, né, do Edson Fachin ocupando a presidência do Supremo Tribunal Federal, vai acontecer no dia 29 de setembro, que é mais ou menos quando a gente deve ter o resultado do julgamento também. Então vai ser um mês bem movimentado no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu queria trazer um outro assunto, Demori, que é importante aqui, sobre a Carla Zambelli. Aliás, eu vou trazer uma notícia da Jovem Pan News aqui no ICL. Não se assustem, vocês que estão nos acompanhando aqui, porque veio de lá essa apuração de que a Carla Zambelli está debilitada lá na cadeia da Itália e que ela está chorando muito, ela tem chorado muito, está muito chateada porque não tem dinheiro nem para comprar um shampoo lá na prisão italiana. E aí, Demori, na sua rede social, para quem acompanha, segue o Demori nas redes, ele pegou uma lembrança. É muito bom a gente ter memória, né? E também história de como a Zambelli se comportou durante o mandato dela ali como deputada federal. Porque ela ela foi contrária àquele projeto para distribuir absorvente em penitenciária brasileira.
Então, no passado, ela se posicionou dessa maneira e hoje está passando por essa situação lá na prisão da Itália, Demore. Parece que ela andou reclamando aí. Aliás, quem faz uma cobertura brilhante desse caso é a Janaína César, colega jornalista, amiga que eu conheço há muitos anos. Publicamos, inclusive, reportagens junto, na época no Intercept, sobre os espiões da ditadura militar dentro da Fiat para prender sindicalistas. E ela está cobrindo esse caso em cima, lá em Roma, né? A jornalista brasileira que mora na Itália já há mais de 20 anos. E ela trouxe essas informações. Parece que a família, inclusive da Zambelli, reclamou, né, que não dá para levar shampoo lá na penitenciária. Ela está presa na penitenciária de Rebibbia, que fica na periferia de Roma, é a maior prisão da Itália, né? Uma prisão grande, um complexo penitenciário, né? Onde tem presos de periculosidade variada, assim, mas geralmente pessoas em regime fechado, inclusive cometendo crimes graves, e aí teria que comprar o shampoo dentro da cadeia, e o shampoo custaria 10 euros e tal. E aí eu lembrei dessa história, depois eu fui ver, né? Eu não estou usando o Twitter, aí depois eu fui ver no Twitter, várias pessoas lembraram, né? Eu não tenho nem a primazia de ter que trazer essa informação sozinho, né? Muita gente lembrou disso depois, mas eu publiquei no meu Instagram, teve uma votação uns anos atrás, durante o governo Bolsonaro, para distribuir absorvente para internas, né, para mulheres presas e também para estudantes, era para várias outras categorias, né, da sociedade civil, mas principalmente para as internas e para estudantes, porque muita gente, muitas meninas pobres, quando não tem dinheiro para comprar absorvente, elas não vão para a escola. Então elas ficam 3, 4, 5 dias sem estudar, tomando falta na escola, depois não passa no Enem e depois tem a vida destruída porque uma pessoa nojenta, como a Carla Zambelli, acha que a pessoa não tem que ter absorvente. E aí na cadeia, para quem acompanha esses casos na cadeia, sabe-se que as internas muitas vezes usam miolo de pão. Então, para além de tudo, há a extrema crueldade de que a pessoa, na hora de comer, ela tira o miolo do próprio pão, ou seja, ela come menos, guarda o miolo no bolso, para depois, a hora que menstruar, poder usar o miolo de pão no lugar do absorvente, porque essa pessoa nefasta, sem coração, da Carla Zambelli, votou na época para não conceder os absorventes. Então, a má notícia para Carla Zambelli é que ela não pode lavar o cabelo em Roma. A péssima notícia para ela é que ela vai ter que usar miolo de pão quando ela vier para o Brasil ser presa. E eu espero que com isso revejam essa lei e pessoas possam votar para que, inclusive, porque a gente defende isso aqui, a Carla Zambelli possa ter absorvente quando vier presa para o Brasil. Se tudo der certo, é isso que vai acontecer com ela. É isso, é o mínimo de dignidade você ter É uma lição que está valendo para Carla Zambelli, está valendo para toda a legião de bolsonaristas que foram presos, que ficavam vestindo aquela famosa camiseta Direitos Humanos, esterco da vagabundagem. Essa gente toda virou militante ferrenho de direitos humanos agora. Também estão muito contra a prisão domiciliar do Bolsonaro, né? Prisão preventiva também, e por aí vai, sendo que a gente tem uma parcela da nossa população carcerária que não foi julgada ainda também e está presa, né? Esse que é o nosso cenário hoje no Brasil. Temor, é importante demais a gente falar, trazer esse recorte aqui e ter essa memória, né? Obrigada, querida, a gente se vê em breve. Obrigado, gente. Bom programa 6. Beijo. Obrigada. Valeu, meu velho. Bom Até a trabalho próxima. por aí. Aliás, bom descanso, né? A gente espera, porque tá no horário do descanso. Rodrigo Viana tá chegando aqui para conversar com a gente, mas eu queria aproveitar que a gente estava falando de Carla Zambelli e Chico Sá. Rodrigo, pode entrar, viu? Fica à vontade. Por favor, a elegância. Eu já anunciei antes do tempo. Eu ia entrar sem o microfone. Eu vi você entrando e abrindo a porta e já te chamando. Abra a porta. Para sentar com a gente. É isso. A gente estava falando do caso da Carla Zambelli e, claro, inevitável, quando a gente fala sobre isso, a gente trazer a extrema-direita aqui para a nossa mesa redonda, né, para a nossa mesa de conversa, e os ataques à democracia, que é fruto de muitos anos que a gente acompanha isso. A gente vai ter uma aula aqui no ICL, Rodrigo, que já conversei com vocês, eu também acho que é talvez a melhor aula que a gente já teve aqui no ICL, que é conversar, o Eduardo Moreira vai conversar com o autor do best-seller Como as Democracias Morrem, Pelo Daniel momento, Ziblatt. né? Pelo momento que a gente está, Daniel Ziblatt, né?
Daniel Ziblatt, exato. Aliás, Dia 28 de agosto, 8 da noite. Você sabe que ele escreveu o livro em dupla, né? O Daniel Ziblatt com mais um autor. Verdade. Esse segundo autor teve com o Lula, anteontem, Sim. lá no Palácio. Então tá um deles com o Lula e o outro aqui no ICL. Os dois autores do livro, que é o principal livro para entender esse avanço da extrema-direita no mundo, como as democracias morrem. E os dois têm comentado muito essas aplicações de sanções da Casa Branca no Brasil, dizendo, assim, de maneira enfática, que o Brasil aplica a lei como os Estados Unidos não fazem em relação à democracia no momento. Sem dúvida. Ele falou isso no encontro com o Lula, agora me fala, é Levitsky, né, que é o nome do segundo autor. Sim. Então o Ziblatt é que vai estar aqui. O Ziblatt, e o outro autor, o Levitsky, disse exatamente isso, que se os Estados Unidos tivessem feito o que o Brasil está fazendo, não teria o retorno da extrema-direita e o risco de uma ditadura efetiva nos Estados Unidos, como a gente está assistindo. Que é a impunidade do golpe ali, né? Impunidade total. Então, é uma super aula, dia 28 de agosto, você pode participar teclando aí cln2.com.br ou fazendo a inscrição também pelo QR Code que está aqui na tela. Você pega o seu celular, né? Quem está pela televisão. Aqui, ó. Tá aqui. Pô, Gabi. Do lado direito. Eu vou tentar aqui, vamos ver, a gente vem aqui não, para cá. Do outro Pô, lado. aqui, A gente acertei. sempre- a gente Pronto. sempre erra. Então aqui, ó, o QR Code, você coloca o seu celular aí abre um campo, você põe o seu e-mail e participa no dia 28 com o Edu Moreira e o Daniel Ziblatt. Muito bem, eu acho que vale super a pena. Eu mesma estou super ansiosa para acompanhar essa aula, porque, enfim, a gente aprende também sobre a história dos outros países, né? E como a gente não pode repetir todas essas questões. Agora, Rodrigo Viana e Chico Sá. Jamil Chad está chegando aqui para a gente discutir mais um assunto que é muito importante. A gente falava agora há pouco dos Estados Unidos e eu até comentei sobre a revogação de alguns vistos que estão acontecendo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que vai revogar os vistos. Na verdade, ainda não aconteceu, mas o anúncio já veio oficialmente. De brasileiros que eles consideram, né, que realizaram a contratação de médicos cubanos no programa Mais Médicos aqui, o programa Mais Médicos do Brasil. O Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ele disse que os funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários são cúmplices do que ele chamou de esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. Então, vou ler aqui a mensagem completa que ele publicou nas redes sociais, o secretário dos Estados Unidos. Ele diz, o Departamento de Estado também está tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, cúmplices do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de missões médicas estrangeiras. Quem correu logo depois que ele publicou essa nota para referendar isso foi o Eduardo Bolsonaro, lógico. Claro. Ele disse o seguinte. Claro. Ele está comentando aqui a nota à imprensa das sanções do Marco Rubio, né, os financiadores e tal das missões médicas cubanas. E aí ele fala o seguinte: a medida é também um recado inequívoco. Nem ministros, nem burocratas dos escalões inferiores, nem seus familiares estão imunes. Mas cedo ou mais tarde, todos os que contribuírem para sustentar esses regimes responderão pelo que fizeram. E não haverá lugar para se esconder. É mais uma ameaça. Cara, até quando essa gente vai ficar fazendo isso, hein? Ele vai fazer enquanto... Bom, tem que tomar uma medida. Hoje o presidente Lula falou abertamente, né? O Chico tem falado sempre sobre isso. Não vai conseguir puni-lo nem prendê-lo porque ele está lá escondido debaixo da saia do Donald Trump. Covardão, Eduardo Bolsonaro. Mas caça o mandato. Caça o mandato, imediatamente. Baixa uma ordem de prisão para esse cafajeste. É um canalha. O Eduardo Bolsonaro é um canalha pago com dinheiro brasileiro. Então ele que pague, o Bolsonaro que mande mais joias para lá, ou mais dinheiro, para pagar o filhote dele, para tentar tirar da cadeia, e não vai tirar. Vamos chamar o Jamil Chad aqui para a nossa conversa, para entender de onde veio essa história também, como que o Mais Médicos acabou virando o alvo do governo Trump. Jamil, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite a todos, bom estar aqui com vocês. Olha, você tem toda razão, Gabi, vamos dar uns passos atrás, porque o Brasil é só uma parte dessa história dos médicos cubanos. O que vem acontecendo desde a primeira semana, basicamente, do governo Trump, é que o Marco Rubio, que vamos lembrar, é filho de cubano, mas aí a gente pensa rapidamente, que fugiu do Fidel Castro,
Não, os pais deles saíram de Cuba ainda no Fulgêncio Batista. Então, calma, não é exatamente essa história, mas tudo bem. Ele veste a roupa de anti-Fidel Castro, anti-comunismo, etc., e se apresenta dessa forma. Mas vamos lá, retornando aqui. Uma das tentativas do governo americano é de restabelecer a sua hegemonia e sua influência onde? Na América Latina e mais especificamente no Caribe e na América Central. Olha só, eles descobrem, não é uma descoberta muito difícil de ser feita, mas eles se deparam, essa palavra certa, eles se deparam com um outro fato na América Central e na América Latina, a presença de médicos cubanos. Então, o que eles tentam fazer, e vem tentando fazer já há vários meses, desde o início do governo Trump, é, em primeiro lugar, criminalizar o envio de médicos cubanos, de um lado, do outro lado, pressionar países para que rompam os acordos com Cuba, ainda vários países tinham esse acordo com Cuba, e prometem, e por enquanto é só promessa, prometem que um barco, um navio, espécie de missão humanitária americana, iria a esses países para substituir os médicos cubanos. Eu acho que eles não entenderam, em primeiro lugar, o fato de que a grande diferença desse contingente de médicos cubanos é que eles se instalam em locais, obviamente, sem a presença importante de médicos, justamente de uma forma permanente. Permanente não quer dizer para sempre, mas de uma forma sustentável, para que aquelas famílias, aquelas regiões possam ser administradas ou, pelo menos, ser atendidas, no caso, por médicos. Então, o governo americano está tentando retirar da América Latina a influência cubana, portanto, a influência qualquer de outra natureza que não seja ultraconservadora. Para isso, esbarra também no Brasil. No Brasil, que, claro, teve esse programa muito mais forte no passado, o próprio governo Jair Bolsonaro desmontou uma parte do projeto, hoje ele é, eu diria, mínimo, não é significativo, e as pessoas que, claro, estão sendo punidas são aquelas que ainda fizeram parte do início do programa. Algo curioso é justamente o ataque dos americanos contra a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi justamente quem intermediou essa ação cubana não só no Brasil, mas em vários países latino-americanos. Mas aí a gente tem que lembrar de um outro aspecto. A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, é um braço da OMS. A OMS, claro, a instituição da qual os Estados Unidos já saiu. Então, basicamente, o que nós estamos vendo é sim um ataque deliberado ao Brasil, mais uma vez, mas o Brasil agora num contexto de um ataque maior, um ataque contra a influência cubana na região. Não é contra os médicos, é contra a influência. O drama disso tudo é que, claro, quem pagará a conta disso tudo são as pessoas mais pobres do interior dos países latino-americanos, que mais uma vez vão ficar sem médicos, no caso cubano, e não fico imaginando aqui, Chico, um contingente de médicos saindo da Harvard, da Columbia e de tantas outras universidades, se colocando à disposição na Amazônia e em tantos outros lugares da América Latina. Ah, de forma nenhuma, viu, Jamil? Ou lá numa vila, no Cariri, onde eu conheci vários médicos cubanos que atuam na região, assim, com um trabalho, eles simplesmente adorados pela comunidade. Um trabalho médico de família, aquele médico que examina, médico de verdade, com tempo, não médico entregue a essa contagem louca de tempo dos planos de saúde do Brasil. Então, o que eu conheci era exatamente uma comunidade chamada Anjinhos, lá em Santana do Cariri, no Ceará. Cara, e a adoração, esse médico teve que ir embora, e foi assim, era um chororô na região inteira, porque o legado que esses médicos cubanos deixaram no Brasil é impressionante. Agora, você lembra quando chegaram, que teve mobilização do Conselho Federal, assim, de pessoas, né, ligadas ao Conselho Federal de Medicina, xingando médicos cubanos tem uma foto famosa, o próprio, né? Ceará, em Fortaleza. Foi em Fortaleza aquela cena, exatamente. Aquela moça que seria, depois do Ministério, conhecida como
Capitã Cloroquina. Exatamente. A mulher que ataca, que era uma médica, uma profissional de saúde, que ataca o médico cubano com um grito e ele fica assim, parado, não entende. O médico negro cubano Pinheiro. sendo atacado. Maíra Pinheiro. Exatamente. Muito bom, Gabi. Exatamente. Maíra Pinheiro. Ela virou símbolo dessa luta bolsonarista contra médico cubano no Brasil. E eles estavam sendo chamados, né, Jamil, só para relembrar o que foi o Mais Médicos, porque havia uma parte uma parte da classe médica brasileira, de classe média, de classe alta, que não quer ir a alguns lugares do Brasil. Então, mesmo com as prefeituras põem, às vezes, os salários altos. Para o padrão de uma prefeitura do interior, 15 mil, 20 mil, uma prefeitura do interior é muito isso. E mesmo assim, os médicos não vão. Ou quando vão para fazer o plantão e voltar. Então, eles ficam lá 24 horas, atendem no plantão correndo e voltam para a capital. Então, o que se queria é fixar médicos de família nas regiões que mais precisam desse tipo de atendimento. Quem que topou fazer isso? Muitas vezes médicos de fora. Agora, o Mais Médicos não é um programa, ao contrário do que faz crer o Marco Rubio nessa menção aí, nessa mensagem, não é um programa de Cuba. É um programa do governo brasileiro, em que os médicos cubanos a gente sabe disso, mas uma parte, eles ficaram assim muito famosos porque houve todo esse conflito teológico, mas havia médicos de várias nacionalidades, inclusive alguns brasileiros, que toparam entrar nesse programa aí com um incentivo a mais para ir para essas regiões. Então é um programa muito bom, muito sério, excelente, interessante, deu bons resultados. É um ataque ideológico assim vergonhoso, né? E com apoio de uma parte da classe médica brasileira, de uma parte. Total. Eu quero insistir aqui porque o foco, claro, está sendo via medicina, via médicos ou brasileiros, ou programas brasileiros, ou programas cubanos, mas o objetivo americano é desmontar qualquer tipo de influência cubana, progressista ou de qualquer outra forma na América Latina. Há um plano muito bem estabelecido de reconquista do quintal latino-americano. Para isso acontecer, os americanos precisam, de uma certa forma, limpar a região de qualquer outro tipo de influência, de qualquer outro tipo de programa, de qualquer outro tipo de aliança. O governo americano acabou de assinar, por exemplo, um acordo hoje com o Paraguai, estabelecendo uma relação muito próxima entre o Paraguai e o governo Donald Trump. Já existia isso com a Argentina, já existem outros acordos sendo fechados, claro, com ameaças. Esses acordos não são exatamente, né, vamos nos abraçar aqui, etc. Eles vêm acompanhados, principalmente no Caribe e na América Central, de ameaças. Mas esse caso cubano, esse caso dos Mais Médicos, é mais uma vez o governo americano deixando muito claro que vai focar, está focando na reconquista do quintal latino-americano. Jamil, Chico e Rodrigo também, eu queria aproveitar que a gente está falando das retaliações dos Estados Unidos para trazer uma outra pauta para cá, que é uma declaração do ministro Alexandre de Moraes, falando sobre essa questão das crianças nas redes sociais. Foi um assunto que bombou nessa semana, na verdade, a discussão, o debate a respeito disso depois do vídeo de um influenciador, o Felca. E aí o Congresso também começou a se mobilizar nesse sentido. Enfim, são várias discussões que estão vindo a partir daí, apesar de não ser novo falar de adotização, falar sobre o abuso contra as crianças nas redes também. Mas o Alexandre de Moraes, ele se pronunciou a respeito desse assunto. Ele disse que é impossível os pais controlarem o que os filhos estão fazendo nas redes sociais. E ele também defendeu a responsabilidade das redes sobre esses conteúdos que são postados. O Alexandre de Moraes diz o seguinte, abre aspas, é impossível você controlar o que seu filho, a sua filha, o seu neto, sua neta está fazendo nas redes. Quando eu era novo, nossos pais nem controlavam o que você fazia na rua. Imagina quando entra no quarto, está no celular, está no tablet, então é impossível isso. Óbvio que os pais têm que auxiliar, a educação, a escola tem que auxiliar, mas as redes sociais também têm que ter responsabilidade. Vou passar a palavra para o Jamil, aqui eu até concordo em parte com o que disse o Alexandre de Moraes. Eu entendi que o objetivo dele é dizer as big techs, as plataformas têm a responsabilidade de se responsabilizar e controlar esse conteúdo que está sendo disseminado nas plataformas, que qualquer pessoa consegue ter fácil acesso e o algoritmo também é educado para isso, é um absurdo.
Agora, tem, sim, também acho, os pais, essa é uma outra discussão, mas acho que tem que ter algum nível ali de vigilância e é o que os especialistas defendem também, não ter o acesso tão cedo às redes e tudo mais. Enfim, é uma discussão profunda, mas o Alexandre de Moraes não se furtou a falar sobre o debate também, o que eu acho importante, né, Jamil? Sem dúvida, é um debate. A gente sempre fala do debate das redes sociais, aqui, pelo menos, como um debate político, de ideologias, de desinformação, mas ele, obviamente, tem esse componente. Eu acho que qualquer pai hoje vive essa situação com seus filhos. Eu vivo isso em casa, acho que todos nós, de alguma forma, que temos algum tipo de responsabilidade, temos isso como uma preocupação. Há uma infinidade de aplicativos para você controlar, tentar saber o que está sendo consultado, bloquear, limitar o horário, etc. Tem uma infinidade de instrumentos para isso. Mas eu acho que, nesse caso, o Alexandre de Moraes tem razão quando ele insiste que, sim, as plataformas também têm uma responsabilidade muito grande em garantir essa situação. Olha só que curioso, Gabriela, eu estou aqui em Altamira, né, no Rio Xingu, hoje, no Pará. Mais tarde vocês vão descobrir as matérias, etc. Daqui a pouco a gente vem com tudo isso. Mas eu estava hoje numa aldeia indígena que tinha uma rede de internet muito boa. E eu perguntei para o vice-cacique, né, o vice-líder ali da região, que tinha 3 crianças, eu perguntei quais são os impactos do acesso à internet. Ele falou, tem coisa muito boa, eu não preciso mais para a cidade, que fica 2 horas daqui, cada vez que eu tenho uma reunião com a prefeitura ou com alguma autoridade, eu posso fazer isso de outra forma, tem muito mais acesso à informação, etc. Mas ele falou assim, mas o problema é que as crianças agora ficam cada vez mais presas ao celular do que, basicamente, no Rio. Nós estamos falando do Rio Xingu, né? Nós não estamos falando de nenhum centro urbano. E a mesma preocupação eu ouço em Manhattan, como eu estava na semana passada, e aqui, na beira do Rio Xingu, no Pará, tem um voo por dia só para Belém, e mesmo assim a preocupação daquele pai foi dizer, eu não sei, basicamente o que ele estava dizendo, eu não sei o que meus filhos estão vendo nas redes sociais. Jamil, Chico, Rodrigo, tenho até uma informação que o Jorge Misael mandou para a gente agora há pouco, que na semana que vem está marcado, está agendado lá no plenário da Câmara dos Deputados uma sessão extraordinária para discutir e debater a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Então é importante a gente ficar de olho nisso na semana que vem. E a outra coisa, Chico, Rodrigo, Jamil, é que essa semana eu conversei com o Ariel de Castro, que foi secretário da proteção do direito da criança e do adolescente também, ele é muito especialista nesse assunto e ficou muito claro como não dá para falar de proteção à criança, de abuso também, sem falar de direito digital. Os dois assuntos estão andando muito juntos. Então, hoje, você falar sobre educação, por exemplo, sexual nas escolas, não tem como não falar de educação digital também, porque os dois assuntos estão interligados. Isso ficou muito claro na fala dele e por isso que falar só de regulação ou falar só de proteção sem falar do outro não tem como mais. A gente vive um mundo hoje que pede isso. Super importante. Eu via hoje que a Austrália, que é um país que também está nessa batalha para legislar em relação às redes sociais, está tocando exatamente nesse assunto. Eles proibiram, crianças, né? É uma lei inédita. Isso, é uma lei para criar restrições para o uso de menores de 16 anos nas redes sociais. Eu não conheço os detalhes. Já aprovou essa lei. Já foi aprovado, mas eu não conheço os detalhes, como isso vai ser feito, porque eu sei que é uma operação complexa, difícil. A gente assistiu, ou algumas pessoas assistiram, não sei se o Jamil chegou a ver, aqui no Brasil fez muito sucesso, aquela série Adolescência, né? Que é justamente isso, né? O filho fechado dentro de um quarto, na Inglaterra se passa a história, e aí os pais perdem totalmente o controle e o menino se envolve com coisas terríveis ali. Enfim, vale muito a pena assistir, é uma série super bem feita, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. E como esse debate, pautado não pelo viés da política, mas pelo viés da proteção à criança, virou o jogo e obrigou a extrema-direita a
ir para essa questão, porque até então eles estavam barrando o debate, dizendo não, regular as redes sociais é uma tentativa de constranger a liberdade de expressão e da esquerda impor aqui a falta de liberdade. Gente, nós E ao estamos mesmo tempo diz, temos que proteger as crianças. da pedofilia. Ué, Aí dá a impressão que eles estão querendo proteger os pedófilos. Então, pela primeira vez, eles ficaram na defensiva nesse tema e foi muito bom, né? Que isso tenha vindo não pelo discurso propriamente político, apesar de ser político, totalmente político, mas não é aquele político partidário da eleição, é político em relação a o que nós vamos fazer com as redes sociais num tema que todo mundo que tem pai, que tem filho, ou mesmo que não tem, que gosta né, das crianças, como é que a gente faz? Né? Então é um tema que, por aí, eu acho que é muito mais fácil de você avançar no debate que está travado no Brasil, a Austrália está avançando e o Brasil pode avançar também. Não, eu tô com problema no meu microfone, tô esperando. ah, então tá bom. Então Eu daqui a estava achando, o Chico não Estão vai se pronunciar, silenciando o e o Chico Chico estava assim. Sá. A quem interessa silenciar o Chico Sá nesse momento? Pois, não, já o Chico Sá não estará silenciado, tá, gente? Ele vai se pronunciar Tá bom. também. Mas importante, Rodrigo, levantar essa questão e é uma provocação realmente, Jamil, porque não se pode, não tem como falar sobre, eu estou falando aqui educação sexual, eu sei que depois isso viraliza e vão dizer, estão querendo falar de sexo com crianças, a gente está falando sobre as crianças se prevenirem dos abusos, de saberem para quem elas podem procurar num momento como esse, o que é um abuso também, porque elas não sabem, enfim, e como não tem como falar sobre isso sem você estar, às vezes, digitais, porque as crianças estão sendo expostas a isso em todos os lugares. Então, é um pouco por aí. Já temos Chico Sá microfonado novamente aqui para participar da nossa conversa. Voz e voto. É isso aí. Não, mas o louco é como se deu isso tudo, né, Jamil? Como é que teve o vídeo super visto no Brasil inteiro, de um alcance como raros vídeos no Brasil, do youtuber Felca. Aí você tem uma chegada forte da extrema-direita na conversa para tentar roubar, sequestrar o tema, porque viram que estava em alta, e eles agem assim quando o tema está muito em alta. Só que eles chegam e são engolidos no debate porque chegaram com aquele mesmo teor da Damares Alves, da senadora, voltado apenas para o moralismo, para a condenação, sem levar em consideração educação digital, educação sexual nas escolas, nada disso, era apenas pelo escândalo. E eu acho que o campo progressista entrou bem no debate. O governo já se antecipou para enviar um projeto para a Câmara para ser votado. Tivemos esse embate interessante de uma extrema-direita derrotada num tema que poderia ser uma baita atração para eles. Jamil. Não, sem dúvida. Eu acho que você tem toda a razão. O Chico tem uma estratégia que, claro, no caso do governo ou da ala progressista, entendeu que esse pode ser um caminho, sem dúvida nenhuma, para gerar o debate. Claro, é uma incoerência profunda da extrema-direita quando ela diz, por exemplo, vamos regular de um lado, mas não regular de outro. A próprio termo liberdade, né? Liberdade para algumas coisas, mas não para outras. Ou a situação, por exemplo, da mulher, dentro da visão, vamos dizer assim, da extrema-direita. Liberdade, sim, mas a mulher, né, obviamente, não entra nessa lista daqueles que podem ganhar todas as liberdades, nem os grupos minoritários. Então a gente conhece toda a incoerência. Eu acho que explorar essas incoerências pode ser um bom caminho. Eu queria voltar a falar da questão dos vistos. Agora há pouco a gente falou sobre o anúncio, né, o pronunciamento dos Estados Unidos a respeito dos vistos de pessoas ligadas ao Mais Médicos. Mas eu queria falar especificamente sobre os vistos que os brasileiros, né, a emissão de vistos americanos para os brasileiros, na verdade, caindo 25% entre janeiro e maio na comparação com o mesmo período do ano passado. A gente lembra que é bem o início da gestão do Donald Trump. É um levantamento exclusivo do jornal o Globo. A gente ainda não sabe
especificamente se tem a ver com um menor número de pedidos para esses vistos, né, para emissão de um visto, ou então um aumento de vistos negados. Isso é importante. Mas o cenário ainda pode ficar pior, porque o preço também vai aumentar, vai ultrapassar os R$2.000 para você emitir um visto dos Estados Unidos, e isso está preocupando o setor de turismo, porque há uma retração dos visitantes desde a pandemia. Então, vamos colocar aqui na tela, para você que me acompanha só em áudio, é muito impressionante. É muito alto, né? Um quarto dos Olha os números. Os visitantes caíram fora. Exatamente. A gente tem o visto para turismo e negócios nos últimos 10 anos. Então, a gente coloca aqui o período de 2020 e 2021, que foi um período de pandemia, tinha em torno ali de emissão de 100 mil, caiu em 2021 para 71 mil. Depois, na volta do governo democrata, do Joe Biden, sobe em 2022 para 748.500, mais ou menos. Em 2023, sobe mais ainda para mais de 1 milhão e quase que se mantém estável em 2024. Agora, em 2025, tem uma queda absurda, Rodrigo. 356.950, quase 357 mil vistos, mas cai de 1 milhão para 356. É muita coisa, né? Isso aí realmente a gente tem que ver se é menos gente pedindo visto ou se é já um processo mais rigoroso, provavelmente as duas coisas. Porque eu vi, por exemplo, Jamil, muita gente preocupada com essa história de que agora para entrar nos Estados Unidos eles vão te obrigar a abrir até a rede social na hora que você chega lá. E é verdade, né? A gente viu alguns casos em que as pessoas, não só do Brasil, teve um rapaz da Noruega que foi obrigado a abrir, tinha uma postagem que falava mal do governo e não deixaram ele entrar. Então, a pessoa gasta um dinheirão para conseguir o visto, para comprar a passagem, para marcar a viagem e vai chegar lá e corre o risco de não entrar. Não, ser deportado do aeroporto, da chegada, né? Então, fica assim, tem muita gente que está optando por fazer outras viagens, né? Quem tem dinheiro, ou então viajar pelo Brasil, né? O turismo interno. Mas diga, Jamil. Não, exatamente isso, Rodrigo. Na verdade, esse é um fenômeno que não está acontecendo apenas com os brasileiros. Isso. Existe uma queda do turismo nos Estados Unidos. A queda é real, a queda não é de brasileiros aos Estados Unidos. A queda é de canadenses, a queda é de forma muito importante dos europeus, né, que não teriam problema com visto. Né? Por que você teria um problema com visto? Não há, inclusive, o visto entre países europeus, mas há uma cautela em ir aos Estados Unidos. Isso não é apenas brasileiro, mas você tem toda a razão, isso precisa ser investigado para tentar entender se isso é um número menor de vistos sendo solicitado ou se é, de fato, um maior número de recusas. O fato é que, nos Estados Unidos, o setor do turismo está extremamente preocupado com a queda na intenção, vamos dizer assim, de turistas em irem aos Estados Unidos. Claro, em outro momento da humanidade, a gente poderia dizer, bom, não tem tantos lugares que você poderia ir com tanta facilidade turística. Hoje, a concorrência turística em todos os níveis, ou seja, o turismo de ultraluxo, o turismo de luxo, o turismo de classe média, para tudo isso, hoje tem alternativas. E, claro, o setor americano de turismo está muito preocupado com o que isso pode significar, claro, para a entrada de recursos. Lembrando que a economia americana, a grande vantagem da economia americana, eu diria a grande receita da economia americana, vem nos serviços, vem justamente na atração, não só, eu diria, de uma empresa que vai fabricar o smartphone aqui, etc. Não é só isso. É claro, na exposição dos Estados Unidos como um destino do turismo mundial. Se isso é revertido, obviamente, o setor já vem enfrentando sérias dificuldades. Sabe o que eu fico imaginando, Gabi, Chico e Jamil? O ano que vem, né? Copa do Mundo. Talvez a Copa do Mundo dê uma salvada aí no setor de turismo, se é que as pessoas não vão ficar com medo também de comprar o ingresso para o jogo, que é caríssimo, né? E aí compra primeiro o pacote, tira o visto ou compra o ingresso, né? É sempre uma dúvida. E correndo o risco de chegar lá e não poder entrar. E ser barrado. Então, olha, o ano que vem que seria uma salvação aí para o turismo nos Estados Unidos e também no Canadá e no México, né? Mas muita gente com dúvida se vale a pena se arriscar. A gente teve agora, até nos jogos desse Mundial de Clubes,
alguns jogos esvaziados pelo medo da comunidade Latina de comparecer e não sair do estádio. Pois é. O estádio virar uma prisão. Então é esse clima. É um clima pesado realmente e os números fortíssimos, Gabi. Super importante Isso. Eu até falava, Jamil, um pouquinho antes de começar o programa, a gente estava olhando esesses dados, passando o roteiro ali com o Chico Sá, e eu estava justamente levantando essa questão, porque esse levantamento, que é do Globo, eles fizeram só com os vistos brasileiros. Né? Mas que eu imaginava justamente que tinha um movimento de outros países, né? E a Europa era uma dessas questões, você já respondeu aqui, citou também o Canadá, me pergunta também sobre a Índia, né? Que também faz um movimento importante ali, tem um setor de pesquisa de ponta também. A própria China, né? Que hoje tem uma classe média que viaja. A gente vê pelo Brasil aqui, tem chinês para todo lado. Então, imagino que o chinês, não só os chineses que vão estudar e isso tá sendo bloqueado, mas o chinês que vai passear mesmo nos Estados Unidos, né? Que tem dinheiro, uma classe média. Isso deve estar diminuindo, porque tem o medo, né, de ser hostilizado, ou de ser vetado no aeroporto, ou ser hostilizado na rua, tem um preconceito todo. Então, é realmente um número para a gente prestar atenção. É mais uma área em que o Trump pode ter dificuldades internas se começar a cair demais o turista e ter prejuízo em hotel, restaurante, etc. É isso. Exato. Sem dúvida. Jamil, sempre bom ter você aqui junto com a gente, querido. Muito obrigada e a gente se vê em breve. Valeu, querido. Obrigado, querido. Obrigado. Boa noite para vocês todos. Valeu. Obrigada. A gente segue aqui conversando, Rodrigo, e um pouquinho antes de você chegar, a gente estava falando sobre o julgamento do Jair Bolsonaro, né? Tem uma pesquisa nova que saiu do Datafolha, olha que interessante, mostrando que mais da metade da população brasileira concorda com a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Isso é interessante porque a gente está falando da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na pesquisa tem essa pergunta especificamente. A gente coloca aqui na tela para você acompanhar. A pergunta é a seguinte: você concorda ou discorda da decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro? Concordam 51% e discordam 42%. E aí, quando a gente olha, só para a gente analisar esses dados todos de uma vez, porque acho que eles conversam, né? Tem também uma pergunta sobre a atuação do Alexandre de Moraes, que diz o seguinte, é uma pergunta que é bastante detalhada até, eu achei aqui. Na sua opinião, 39% acreditam que Jair Bolsonaro está sendo injustiçado pelo ministro Alexandre de Moraes por motivos políticos. É uma monta grande, mas quando a gente olha para quem acha que o Alexandre de Moraes está seguindo o que determinam as leis e a Constituição, 53%. É alto, né? É um número considerável, um número de aceitação muito alto. Então, assim, só para retomar, né, Gabi, são duas questões, uma mais genérica, que é essa última. Você acha que o Alexandre de Moraes está seguindo as regras, as leis e a Constituição? 53-39. Aí está um pouquinho mais folgado a defesa, o apoio ao Alexandre de Moraes. Mas a primeira pergunta, que é mais específica, Chico, aí realmente a Gabi chamou a atenção para um fato importante. A formulação da pergunta. Tudo bem, não está incorreto. Você concorda ou discorda da decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar a prisão domiciliar? Você embutiu o nome Alexandre de Moraes na pergunta? Para quem é antipático ao Alexandre de Moraes, já cria... Opa, claro. Não, discorda, Alexandre de Moraes discorda. O que mostra que o Alexandre de Moraes tem um certo apoio na sociedade. Porque a pergunta poderia ter sido formulada assim: você concorda ou discorda da prisão domiciliar do Jair? Ou da decisão da Justiça, né? Do STF. Não, personalizaram. E mesmo personalizando e com toda a campanha que se faz contra ele, ele tem uns 50, quanto? 51 a 42. Não é uma margem, né, Chico? Não é uma margem, assim, super confortável. Mas é maior do que a margem da dita polarização. Pois é. É muito maior, mais folgado do que Lula, Bolsonaro. Verdade. Então é uma folga muito considerável. É considerável, mas assim, mostra que o bolsonarismo tem aí 30 e poucos por cento, 40% de apoio, que é quem diz, não, tudo que o Alexandre de Moraes faz eu discordo, né? Dá o tamanho efetivo. Por outro lado, eu acho que para um sujeito que está apanhando sem parar, né? E sem poder fazer o discurso político, porque o outro lado faz o discurso político, e o Alexandre de Moraes é só na caneta. Né? Ele responde com as decisões. Então, ele até que está com apoio razoável, né, Gabi, eu diria. Total. Eu até estou lendo aqui os comentários do nosso chat sobre isso, e, Chico, a Yara Maurente diz, é absurda essa consulta popular de uma lei, é uma zona, isso descredita a instituição. É um debate que se levanta, né? Porque toda vez que o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão e você consulta
a sociedade sobre essa decisão, quer dizer, parece que sai do campo das decisões parece que jurídicas passa a ser a vontade popular que vai popular. decidir, que não é nada disso, é cumprimento da lei ou não. Você dá a impressão de que, então se o povo tiver maioria para o outro lado, o Supremo é obrigado a seguir a maioria? Não. Por exemplo, se tem maioria para o Bolsonaro, que ele não deve ser preso, ele está certo. Não, ele passou por cima da lei e da Constituição do mesmo jeito. Quer dizer que o Alexandre de Moraes deveria seguir a vontade... De forma alguma. O tal do clamor popular... Até porque eu não sou jurista, mas os constitucionalistas falam isso, né? É um poder contramajoritário. São 3 poderes da República. O judiciário dos 3 é o único que é contramajoritário. Ele está ali justamente na teoria clássica dos divisão de poderes. Bom, o executivo é voto e tal, a maioria. O legislativo também. E representação das minorias. O judiciário não é para nenhuma das duas coisas. O judiciário é para seguir a Constituição e as leis e muitas vezes ser contra-majoritário. Exatamente. Então, se a Constituição diz que a defesa da vida está em primeiro lugar, se tem um clamor popular por morte, não. O judiciário vai dizer não, a nossa Constituição é outro caminho. Bom, isso é uma discussão um pouco teórica, mas apesar disso tudo, Gabi, que a nossa internauta observa muito bem, chama a atenção que ainda assim o Bolsonaro não tenha tanto apoio para ir para um massacre total contra o Alexandre de Moraes. Ao contrário, o Chico falou, tem uma vantagem razoavelmente confortável para o Alexandre de Moraes nesse momento, em que ele é atacado pelo maior império do planeta. É atacado por todo mundo. Pega até a mídia convencional também está atacando todo dia. Ou descobrindo mais. Alexandre de Moraes decide pela prisão, mas descumpre não sei o quê. Assim, é um cara que está alvejado diariamente. É verdade. Tudo que é mídia, não é só... ele encontra ainda na mídia alternativa algum apoio, no resto não. E me chamou a atenção, vocês viram que o STF promoveu um encontro com influenciadores digitais? Você viu isso? É verdade. E aí o Alexandre de Moraes se encontra com um rapaz que trabalha ali nas redes, é influenciador, e brinca com ele. Eu até fiquei preocupado, o cara vai brincar com o Xandão, né? Vai tomar uma invertida. Mas brinca com ele, fala, eu estou bem vestido aqui, eu posso até ser seu advogado. E aí o Alexandre de Moraes... tranquilão, fala, você fala inglês? Né? Porque minha bronca é com os caras lá. Porque se eu estou precisando de advogado é lá nos Estados Unidos. Né? Assim, é muito bom esse encontro, é um bate-papo com os influenciadores que eles fizeram, e o nome do encontro é Lazy Likes. Lazy Likes, mas é impressionante, né? Até o judiciário tendo que participar também, dialogar, vamos dizer assim, com esse mundo. Demonstra, eu acho, também uma vontade dos ministros de estarem atualizados no ambiente digital. O interessante é assim, mostrar como funciona o STF, etc. Mas para ir em busca de popularidade, eu acho que não é necessário, né? São 2 mundos assim que é difícil. Não dá. Não precisa. Não precisa, isso. Muito bem, seguindo aqui, vamos adiante. Rodrigo e Chico, tem uma outra notícia, a gente falava ontem sobre as defesas dos réus que estavam apresentando as considerações finais, isso aconteceu ontem. Os advogados do Bolsonaro, eles disseram que ele ordenou uma transição e não um golpe. Vocês viram isso? Sim, tá lá nas alegações dele, mais de 100 páginas. Eu queria trazer esse trecho de argumentação para a gente discutir aqui, porque eles dizem o seguinte, alegações da defesa, do Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, não há como condenar Jair Bolsonaro com base na prova produzida nos autos, que demonstrou fartamente que ele determinou a transição, evitou o caos com os caminhoneiros e atestou aos seus eleitores que o mundo não acabaria em 31 de dezembro, que o povo perceberia que o novo governo não faria bem ao país. Fecha as aspas. Bom, a defesa, os advogados, eles estão lá para isso mesmo, para tentar encontrar uma saída para o cliente deles. Agora, é difícil fazer colar realmente que não tem prova produzida nos autos, né? Aí dizer que ele determinou a transição, isso é uma meia-verdade, né? A extrema-direita o tempo todo trabalha com essas meias-verdades, porque o que a denúncia, a gente tem que lembrar sempre aqui, Chico, a denúncia trabalha não é com um fato, com um mês, com 3 dias, nem com 8 de janeiro sozinho. O Gonê, isso na denúncia está muito claro, trabalha com uma linha do tempo, a construção do discurso golpista. Então teve construção de discurso, e aí o Bolsonaro teve
papel central. Teve articulação e minuta golpista. De novo, o Bolsonaro teve participação. Então, queria dizer que ele disse que podia fazer a transição. É claro, enquanto ele articulava o golpismo, ele, para inglês ver, falou para o Heleno lá, né? Lembra que o Heleno até falou, não, a gente vai ajudar vocês aí na transição. Mas ele estava tentando o golpe. E na hora da transição ele teve uma pegadinha monstruosa da turma do Heleno. Dos computadores, Vocês podem usar os computadores aqui. Na verdade, não houve ajuda nenhuma de transição. Nunca houve, em momento algum, reconhecimento da derrota. Verdade. O contrário, estava preparando uma arapuca. Sem dúvida. Sabe, estava reunido com militares. Não houve, em momento algum, boa vontade com transição. Isso é cascata, não pega. Ninguém vai acreditar nisso. Ele podia ter ficado só deprimido e silencioso. Ele vendeu essa imagem, lembra? Naqueles dias que ele não falava nada? Não, ele está deprimido. Não estava deprimido. Ele estava articulando nos bastidores. Tanto que o dia que ele faz o pronunciamento ali na frente, né? No laguinho ali. Lago, exato. Foi o dia que ele teve a reunião. Exato. Que ele sentiu um termômetro de que as coisas estavam melhorando. Com o general Estevam Teófilo. Foi o dia que o general dos Quides Pretos falou, olha, mesmo que o comandante não vá, eu posso entregar as tropas e a gente pode ir para o golpe, né? E aí ele sai do silêncio e faz aquela fala ali na frente do laguinho no Palácio da Alvorada. Então, essa linha do tempo está muito bem estabelecida, não é mas é isso, os advogados têm que tentar se pegar em alguma coisa e eles estão tentando evitar que o Bolsonaro primeiro seja condenado nos 5 crimes. Eles tentam diminuir, né? Tentam reduzir a pena. O tempo de pena. Tem que reduzir os danos, tem que tentar uma pena menor, é a única saída que resta, porque não há uma defesa enfática e nem com prova alguma de que não houve a tentativa de golpe. É farto a documentação, os áudios, as conversas, os depoimentos agora. O último depoimento, essa cariação do Marcelo Câmara com o Cid, o tenente-coronel Cid, está lá. O Bolsonaro pede para monitorar o Alexandre de Moraes. Isso, corrobora. Isso era para fazer a transição? Que transição é essa? Qual é o interesse de monitorar o Alexandre de Moraes? Foi para São Paulo? Não foi? Onde é que está? Está no interior, está na capital. Gente, depois você vê o punhal verde e amarelo. A Polícia Federal montou muito bem esse quebra-cabeça, está estabelecido. Não tem saída, não tem saída. Não sei se serão os 40 anos de condenação como aposta o Cacai, nosso colunista aqui do ICL. Pode tentar diminuir isso aí, essa bronca, para, 30 anos. 30 anos. E aí vai ter que cumprir um sexto, teoricamente, em regime fechado, antes de transitar para o semiaberto. Então, o Bolsonaro vai pegar uma condenação pesada e é por isso que tem esse desespero, essa pressão toda de fora para dentro do Brasil. Agora, o que a Juliana Dalpiva trouxe ontem aqui, eu vi crescendo muito hoje na mídia no geral, que seria a possível escapada do general Heleno, ele ficar fora das condenações. Hoje isso aparece com um clamor em notas da imprensa. Ah, é? Os advogados estão trabalhando, que estão, assim, acreditando que ele possa se livrar porque não teria, assim, a fartura de provas que tem contra o Bolsonaro. Tem as anotações na agenda. Tem a agenda. Tem aquela reunião que ele se manifesta que o Bolsonaro pede para ele calar a boca porque ele está entregando tudo. É verdade. Ele está entregando tudo que é possível. Ele fala das infiltrações. Ele fala de monitorar os candidatos, dentro dos comitês. Ele fala uma coisa muito pesada. A estratégia da defesa está sendo também pedir uma pena menor. Pro Heleno. Em caso de tem a idade e tal. Talvez o Heleno pegue uma pena menor, mas também não dá para deixar fora. E no caso do Braga Neto, tem uma... Assim, em alguns pontos, essas defesas, elas conversam. Elas têm a mesma argumentação. No caso do Braga Neto, ele está falando sobre o ministro Alexandre de Moraes ser parcial. Eles escreveram o seguinte, os advogados do Braga Neto. O ministro relator não é imparcial. Sua suspeição decorre do fato de a denúncia apontá-lo como a pessoa que seria vitimada pelos denunciados, sendo natural e evidente a contaminação subjetiva do julgador. Agora, isso foi descartado logo no começo do julgamento ali na primeira turma, né? Porque quando eles estavam votando. Essa tese, então, por exemplo, ninguém vai julgar mais o PCC em São Paulo, porque todo juiz é ameaçado de morte. Então, se tiver alguém julgado, você ameaça o juiz e aí, a hora que ele for te julgar, fala, não, isso aí não pode. Porque tá dentro do rolo, foi ameaçado. Gente, pô.
Isso e é um argumento, como disse a Gabi, que já foi tratado por eles nas preliminares. Isso, nas e já preliminares, foi e já foi descartado, vencido. né? Foi descartado. Ó, então nós entramos, né, só para resumir, na reta finalíssima mesmo para o julgamento desse núcleo 1. Alegações finais entregues. Agora o Alexandre de Moraes entra naquele prazo em que ele vai preparar o relatório e o voto dele e pedir a data. E pedir a data, exato. Que a gente tem ali o termômetro, já falamos muito sobre isso aqui, que deve acontecer entre setembro, outubro. Provavelmente setembro, né, Gabi? Se ninguém pedir vista, setembro. Uns 30 dias a partir de agora. Então seria ali por meados de setembro. Falta 30 dias para o julgamento do Jair Bolsonaro e de seus asseclas. E olha, nas alegações finais não há em nenhuma vírgula, em nenhuma linha, essa alegação que o Brasil vive sob ditadura, nada. Estão reclamando no microfone, mas lá, na fala com a justiça, em hora nenhuma tem essa alegação. O Jair, quando ficou frente a frente com o Xandão, convidou, fez gracinha. Porque ele podia ter aproveitado. Ele falou, vou aproveitar aqui para fazer uma denúncia, estamos num regime ditatorial. Ele não fez isso. Porque sabia que podia ser preso ali mesmo. Podia ser preso e seria uma mentira. E o advogado dele ia dizer, não faz isso, Jair. Né? Fez algumas vezes, né? Tentou segurar. Então, o que mostra que a tese da ditadura é uma tese produzida, falaciosa, mentirosa. Aliás, os dois autores de Como as Democracias Morrem, né, têm repetido isso. Vamos falar de novo. Eles dizem, o Brasil tem mais hoje democracia do que os Estados Unidos, que atacam o Brasil. Não por acaso está sendo encampada pelo Eduardo Bolsonaro, que está fora do Brasil. Fora do alcance de, eventualmente, uma prisão, um pedido de prisão do Alexandre de Moraes, pelo menos por enquanto. Então é ele que está encampando essa tese, né, da ditadura que está acontecendo no Brasil, supostamente. Eu posso trazer uma outra notícia? Por favor. Na verdade, duas que saíram recentemente sobre o Tarcísio de Freitas. Você sabe, Rodrigo e Chico também, que a Câmara de Mauá rejeitou um projeto que concedia ao governador de São Paulo, Tarcísio, o título de cidadão da cidade. Então, foram 12 votos e 11, né, com 12 votos e 11 a favor, proposta do vereador Mazinho, do PL, que foi derrotado. 12 contra, né? Os que votaram contra, eles estão alegando uma falta de apoio do Tarcísio de Freitas a essa região do ABC paulista. Para quem não é de São Paulo, Mauá faz parte dessa região. Cidade industrial, né? Exato, região metropolitana de São Paulo. E, por outro lado, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente tem a cidade de Limeira, que fica no interior de São Paulo, que aprovou uma moção declarando o Alexandre de Moraes persona non grata. Meu Deus do céu. Proposta de um vereador bolsonarista, o Guilherme Guido. Esse movimento, eles começaram a tentar em várias câmaras de vereadores no Brasil inteiro. Eu sei porque em Juazeiro do Norte, que eu acompanho a política de lá, não foi aprovado moção nenhuma contra o Xandão. Bom, o Ceará está sob ataque, as exportações do Ceará ficaram no porto. Vamos agora adular bolsonarista, aqui não se cria. E algumas cidades passaram, outras não. Limeira passou. Interior paulista. Limeira prova que é muito bolsonarista, está aí nesse rolo. Agora, o Tarcísio de Freitas não vive um bom momento político em São Paulo, né? Porque ele teve esse título negado, ele teve hoje um grande aliado dele, o prefeito de São Bernardo do Campo, foi preso e tornozelado. Tornozelado, isso é muito bom. Se livrou da cadeia, mas foi tornozelado. Saiu de tornozeleira por causa de um mega esquema de corrupção na prefeitura. Afastado do mandato por, no mínimo, um ano, ele já está afastado. E é um grande aliado político do Tarcísio de Freitas em São Paulo. Ajudou muito na eleição. É o quarto município do estado. São Bernardo. É um município muito rico, né? E tem mais, tem esse escândalo do fisco em São Paulo, da Secretaria da Fazenda. Da Ultrafarma e da Ultrafarma, do Sidney Oliveira, que foi preso. É também um aliado do Bolsonaro, do prefeito de São Paulo. Fez campanha, gravou vídeo na campanha do Ricardo Nunes. E aliado também do Tarcísio, e tem esse escândalo todo. A imprensa não está associando em momento algum ao governo do Estado. Parece que é uma coisa que aconteceu em Marte. Sim. Mas foi dentro da Secretaria da Fazenda. É um escândalo de 1 bilhão. É um escândalo de 1 bilhão para começar. Grave.
É a primeira propina que acharam que o sujeito repassava para a mãe, né? O fiscal, não é isso? Mas isso começa com a política de isenção fiscal do Tarcísio de Freitas. Uhum. Que ele entrou numa política de isenção fiscal tão gigante que é devolvendo o ICMS. O Ultrafarma, o CEO da Ultrafarma, ele é beneficiado nesse recebimento de créditos do ICMS, que é um projeto do Tarcísio de Freitas aprovado na Assembleia. Sim. O Estado de São Paulo ele dá mais isenção do que aplica em educação ou em saúde. Então, é uma política de governo que tem o seu primeiro escândalo. Ultrafarra, a gente podia dizer. Ultrafarra, total ultrafarra. É a Ultrafarra que beneficiou o Sidney Oliveira, que está preso, né? É um mega empresário que, inclusive, botava muita cara, faz publicidade pessoalmente, né? O dono do negócio que faz publicidade da sua rede de farmácias gigantesca. O Tarcísio, que está num mau momento, assim, a gente trouxe aqui algumas questões, por isso talvez que ele tenha se refugiado na casa do Latino, né? A festa no meu AP, né? Ele passou a noite reunido com grandes empresários aí na casa do Latino, né? Então foi a festa no meu AP. A festa no AP do Tarcísio de Freitas com o dono da Riachuelo. Ele continua, viu, Chico? A gente mostrou ontem o Tarcísio de Freitas falando BTG, contra né? o Lula no BTG Pactual. Saiu do BTG e correu para a festa no meu AP. Festa com quem? Festa com os ricos de São Paulo. O Latino se acha talvez um articulador desses ricos, desses novos ricos, né? Olha aí, ó. A festa no meu AP aí, ó. O Tarcísio de correntinha pra fora e olha o estilinho. Me lembra, sabe quem? Fernando Collor. Só que o Collor pelo menos tinha aquela pose de playboy, né? O Tarcísio total. é um playboy sem a mesma pose. Mas está reunido com o que seria chamado de playboys de São Paulo, né? É uma agenda de candidato a presidente, né? De candidato a presidente. Então tá mantido. Ele tá, de um lado o Kassab nega e fala, não vai ser candidato. Mas de outro ele mantém a agenda com um pezinho ainda. Se der, eu ainda saio, né? A presidente. Importante. Aliás, hoje a gente falou no detalhe sobre as medidas de segurança do governo Tarcísio, que continua sendo muito violenta, encampada pelo Guilherme Derrite também. Queria chamar a atenção para quem está nos acompanhando. Por ironia do destino, é a parte mais dura do dossiê da Casa Branca em relação a direitos humanos no Brasil. Se tem uma parte pesada, eu li inteiro o diabo desse dossiê. Se tem uma parte pesada, é o pau que o dossiê dá no Derrite e no Tarcísio de Freitas. Cara, chega a citar comandante de rota, nome, sobrenome, lugar que estava, é muito detalhado. Porque, claro, é feito chupando informações da imprensa brasileira e tal, e fizeram um bom relato. Tem tudo sobre aquela chacina da PM na favela em Santos. No litoral, No litoral. Tá tudo no relatório. Cara, o Trump desce a lenha na política de segurança pública de São Paulo. A depender do Donald Trump, o Derrite, que é metido a candidato agora... Devia sofrer sanções. Não, ele não poderia nunca mais pisar nos Estados Unidos. É só que é aquela coisa do Trump, não sabe do que está falando, então não vai ligar uma coisa a outra, sabe? Então não vai valer nada nesse sentido, mas é um pau no governo de São Paulo medonho. É interessante, o mesmo governador que colocou o boné lá. Bonézinho. Do Donald Trump. Bom, minha gente, vamos nessa? Amanhã. Opa, chegou a hora. A partir das 7 horas da manhã com o Desperta. É isso. Então vamos. Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite para vocês. Boa noite a todos que nos acompanham também nesse N2. Valeu, gente. Até amanhã. Valeu. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. Quem será que está falando a verdade? Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui,
para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.